Um mexicano de 33 anos foi detido e levado para a cadeia na cidade de Acapulco, no México, após ser flagrado em uma revista policial tentando levar um revólver escondido no ânus para seu irmão que cumpre pena por assalto na penitenciária da cidade. Após ser flagrado pelos policiais, Juan Valdez confessou que havia escondido mesmo uma arma de fogo dentro no reto, carregada com uma bala, para que seu irmão que estava preso tentasse fugir. A revista teria sido motivada depois dos oficiais ouvirem Valdez se gabar para outras pessoas, afirmando que teria conseguido entrar dentro da cadeia com um revólver. O mexicano precisou ser levado ao hospital para tratar os ferimentos causados a inserir a arma no ânus. Ao retornar para a delegacia, ele foi preso e acusado de posse ilegal e contrabando de armas dentro de uma instituição penal. Eu sou Lucas Quintino. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Jornal da Pinheiro. Na Dinamarca, um dos menores países do mundo, um site convidou homens a enviarem fotos de seus órgãos sexuais. O dono do menor pênis ganhará um iPhone. O dono do site, Maurice Fabricius, de 45 anos, fez recentemente uma competição, através desse mesmo site, onde ele elegeu o pênis mais bonito da Dinamarca. A regra para participar do concurso é simples. Basta enviar uma foto do pênis ereto ao lado de uma fita métrica para comprovar o tamanho. Segundo o organizador do concurso, a disputa será acirrada, pois haverá um duplo julgamento. Já que além da eleição feita no site criado por ele, acontecerá, paralelamente, uma outra votação feita por mulheres, que também irão escolher o vencedor. O primeiro colocado ganhará um iPhone de última geração e os segundos e terceiros colocados serão premiados com um tablet. O concurso recebeu muitas fotos. O prazo limite para enviar as imagens vai até 31 de dezembro desse ano. Eu sou Letícia Mello, essas e outras notícias você vê em instantes aqui no Jornal da Pinheiro. Os gêmeos James e John Scott foram levados para a delegacia nos Estados Unidos depois de que arremessaram tijolos um contra o outro durante uma discussão. James e John discutiram próximos a uma casa que ambos estão construindo para os pais, na Califórnia. Depois de se irritar com a quantidade excessiva de cimento que o irmão estava usando na obra, John pegou um tijolo e jogou em James. Irritado, James também pegou um outro bloco de tijolo e atirou em John, revidando a agressão sofrida. Na briga de tijoladas, James teve a perna direita atingida e John feriu o olho esquerdo. Os gêmeos prestaram queixa na delegacia e acusaram um ao outro por lesão corporal. Em função da denúncia, os dois vão responder processo e, se condenados, devem pegar uma pena de até 3 anos cada um. Eu sou Agatha Cristine. Estas e outras notícias você vê em instantes no Jornal da Pinheiro. Os gêmeos James e John Scott foram levados para a delegacia nos Estados Unidos, depois que arremessaram tijolos um contra o outro durante uma discussão. James e John discutiram próximos a uma casa que ambos estão construindo para os pais na Califórnia. Depois de se irritar com uma quantidade excessiva de cimento que o irmão estava usando na obra, John pegou um tijolo e jogou em James. Irritado, James também pegou um outro bloco de tijolo e atirou em John, revidando a agressão sofrida. Na briga de tijoladas, James teve a perna direita atingida e John feriu o olho esquerdo. Os gêmeos prestaram queixa na delegacia e acusaram um ao outro por lesão corporal. Em função da denúncia, os dois vão responder o processo e, se condenados, devem pegar uma pena de até 3 anos cada um. Eu sou Karine Agra. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Jornal da Pinheiro. Um americano de 48 anos foi acusado de dirigir bêbado em alta velocidade à sua cadeira de rodas motorizada, dentro de um supermercado no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. David Mitchell cometeu a infração na última sexta-feira, em um supermercado da rede Kroger. Ele também foi acusado de agredir, com palavrões, os consumidores que faziam as suas compras no local. De acordo com o relatório policial, agentes foram chamados pelo gerente depois que Mitchell foi flagrado dirigindo a cadeira de rodas motorizada, de forma imprudente pelos corredores da gondola. Mitchell disse aos policiais que era inocente, pois, segundo ele colocou ninguém em risco de morte, pois tinha total controle de sua cadeira de rodas. Mesmo após confessar ter bebido 4 latas de cerveja em jejum antes de fazer as compras no supermercado. Eu sou Caroline Andrade. Essas e outras notícias você vê em instantes no Jornal da Pinheiro. Na Dinamarca, um dos menores países do mundo, um site convidou homens a enviar fotos de seus órgãos sexuais. O dono do menor pênis ganhará um iPhone.
O dono do site, Maurice Fabrício, de 45 anos, fez recentemente uma competição através desse mesmo site, onde elegeu o pênis mais bonito da Dinamarca. A regra para participar do concurso é simples. Basta enviar uma foto do seu pênis ereto ao lado de uma fita métrica para comprovar o tamanho. Segundo o organizador do concurso, a disputa será acirrada, pois haverá um duplo julgamento, já que além da eleição feita no site criado por ele, acontecerá paralelamente outra votação, feita por mulheres, que também irão escolher o vencedor. O primeiro colocado ganhará um iPhone de última geração, e o segundo e terceiro colocados serão premiados com um tablet. O concurso já recebeu muitas fotos. O prazo limite para enviar as imagens é até dia 31 de dezembro desse ano. Eu sou Áquila Guimarães. Essas e outras notícias você vê em instantes aqui no Jornal da Pinheiro. Um mexicano de 33 anos foi detido e levado para a cadeia na cidade de Acapulco, no México, após ser flagrado em uma revista policial tentando levar um revólver escondido no seu ânus para o seu irmão, que cumpre pena por assalto na penitenciária da cidade. Após ser flagrado por policiais, Juan Valdez confessou que havia escondido mesmo uma arma de fogo no reto, carregada com uma bala, para que o irmão que estava preso tentasse fugir. A revista teria sido monitorada depois que os policiais ouviram Valdez se gabando na fila para as outras pessoas, afirmando que teria conseguido entrar com um revólver. O mexicano precisou ser levado ao hospital para tratar os ferimentos causados ao inserir o revólver no ânus. Ao retornar para a delegacia, ele foi preso e acusado por posse ilegal e contrabando de armas dentro de uma instituição penal. Eu sou Carlos Oliveira. Essas e outras notícias você verá logo mais no Jornal do Pinheiro. Um americano de 48 anos foi acusado de dirigir bêbado em alta velocidade a sua cadeira motorizada dentro de um supermercado no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. David Mitchell cometeu a infração na última sexta-feira, em um supermercado da rede Kroger. Ele também foi acusado de agredir com palavrões os consumidores que faziam sua compra no local. De acordo com o relatório policial, agentes foram chamados pelo gerente depois que Mitchell foi flagrado dirigindo a cadeira de rodas motorizada de forma imprudente pelos corredores e gôndolas. Mitchell disse aos policiais que era inocente, pois, segundo ele, não colocou ninguém em risco de morte, pois tinha total controle de sua cadeira de roda, mesmo após confessar ter bebido 4 latas de cerveja em jejum antes de fazer compras no supermercado. Eu sou o Denilson Silva. Essas e outras notícias você vê em instantes, aqui no Jornal da Pinheiro. Na Dinamarca, um dos menores países do mundo, um site convidou homens a enviarem fotos de seus órgãos sexuais. O dono do menor pênis ganhará um iPhone. O dono do site, Maurice Fabrício, de 45 anos, fez recentemente uma competição através deste mesmo site, onde elegeu o pênis mais bonito da Dinamarca. A regra para participar do concurso é simples. Basta enviar uma foto do pênis ereto ao lado de uma fita métrica para comprovar o tamanho. Segundo o organizador do concurso, a disputa será acirrada, pois haverá um duplo julgamento e que, além da eleição feita no site criado por ele, acontecerá paralelamente uma outra votação feita por mulheres que também irão escolher o vencedor. O primeiro colocado ganhará um iPhone de última geração. Serão premiados com um tablet. O concurso já recebeu muitas fotos. O prazo limite para enviar as imagens vai até dia 31 de dezembro deste ano. Eu sou Alex Lopes. Essas e outras notícias você irão ver em instantes no Jornal da Pinheiro. Os gêmeos James e John Scott foram levados para a delegacia nos Estados Unidos depois eles arremessaram tijolos contra um outro durante uma discussão. James e John discutiram próximos a uma casa ambos estão construindo para os pais na Califórnia. Depois de se irritar com a quantidade excessiva de cimento que o irmão estava usando na obra, John pegou um tijolo e jogou para James. Irritado, James também pegou um outro bloco de tijolo e atirou em Johnny, revidando a agressão sofrida. Na briga de tijolada, James teve a perna direita atingida e Johnny feriu o olho esquerdo. Os gêmeos prestaram queixa na delegacia e usaram uma outra lesão corporal. Em função da denúncia, os dois foram responder um processo. Se condenados, devem pegar uma pena e até 3 anos cada um. Eu sou Jaqueline de Jesus. Estas notícias e outras você vê em instante aqui na Jornal Pinheiro.
Um mexicano de 33 anos foi detido e levado para a cadeia na cidade de Acapulco, no México, após ser flagrado em uma revista policial tentando levar um revólver escondido no ânus para seu irmão que cumpre pena por assalto na penitenciária da cidade. Após ser flagrado por policiais, Juan Valdez confessou que havia escondido mesmo uma arma de fogo no reto, carregada com uma bala, para que o irmão que estava preso tentasse fugir. A revista teria sido motivada depois dos oficiais ouvirem Valdez se gabar para outras pessoas, afirmando que teria conseguido entrar dentro da cadeia com um revólver. O mexicano precisou ser levado ao hospital para tratar os ferimentos causados ao inserir o revólver no ânus. Ao retornar para a delegacia, ele foi preso e acusado de posse ilegal e contrabando de armas dentro de uma instituição penal. Eu sou Carlos Oliveira, essas e outras notícias você verá logo mais no Jornal do Pinheiro. Na Dinamarca, um dos menores países do mundo, um site convidou homens a enviarem fotos de seus órgãos sexuais. O dono do menor pênis ganhará um iPhone. O dono do site, Morris Fabricius, de 45 anos, fez recentemente uma competição através deste mesmo site, onde elegeu o pênis mais bonito da Dinamarca. A regra para participar do concurso é simples. Basta enviar uma foto do pênis ereto ao lado de uma fita métrica para comprovar o tamanho. Segundo o organizador do concurso, a disputa será acirrada, pois haverá um duplo julgamento. Além da eleição feita no site criado por ele, acontecerá paralelamente uma outra votação feita por mulheres que também irão escolher o vencedor. O primeiro colocado ganhará um iPhone de última geração e os segundos e terceiro colocados serão premiados com um tablet. O concurso já recebeu muitas fotos. O prazo limite para enviar as imagens vai até dia 31 de dezembro deste ano. Eu sou Letícia Mello, essas e outras notícias você vê em instantes aqui no Jornal da Pinheiro. Os gêmeos James e John Scott foram levados para a delegacia nos Estados Unidos depois de que arremessaram tijolos um contra o outro durante uma discussão. James e John discutiram próximos a uma casa que ambos estão construindo para os pais na Califórnia. Depois de se irritar com a quantidade excessiva de cimento que o irmão estava usando na obra, John pegou um tijolo e jogou em James. Irritado, James também pegou um outro bloco de tijolo e atirou em John, revidando a agressão sofrida. Na briga de tijoladas, James teve a perna direita atingida e John feriu o olho esquerdo. Os gêmeos prestaram queixa na delegacia e acusaram um ao outro por lesão corporal. Em função da denúncia, os dois vão responder processo e, se condenados, devem pegar uma pena de até 3 anos cada um. Eu sou Karine Agra. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Jornal da Pinheiro. Um americano de 48 anos foi acusado de dirigir bêbado em alta velocidade à sua cadeira de rodas motorizada, dentro de um supermercado no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. David Mitchell cometeu a infração na última sexta-feira, em um supermercado da rede Kroger. Ele também foi acusado de agredir, com palavrões, os consumidores que faziam as suas compras no local. De acordo com o relatório policial, agentes foram chamados pelo gerente depois que Mitchell foi flagrado dirigindo a cadeira de rodas motorizada de forma imprudente pelos corredores e gôndolas. Mitchell disse aos policiais que era inocente, pois, segundo ele colocou ninguém em risco de morte, pois tinha total controle de sua cadeira de rodas. Mesmo após confessar ter bebido 4 latas de cerveja em jejum antes de fazer compras no supermercado. Eu sou Caroline Andrade. Essas e outras notícias você vê em instantes no Jornal da Pinheiro. Desculpa. Os gêmeos James e John Stott foram levados à delegacia nos Estados Unidos depois de uma Os gêmeos Jaime e John Scott foram levados... Ai, tô falando tudo errado! James e John. James e John. Os gêmeos James e James e John foram levados para a delegacia nos Estados Unidos. Na briga de tijoladas, os dois foram responder um processo e condenados devem pegar uma perna... Um americano de 48 anos foi acusado de dirigir bêbado em alta velocidade à sua cadeira de roda motorizada no supermercado dos... Um americano de 48 anos foi acusado de dirigir bêbado à sua... Mitchell disse aos policiais que era inocente, pois, segundo ele,
Desculpa. Mitchell disse aos policiais. Ai, gente, falei tudo errado. Mitchell disse aos policiais que era inocente, pois não colocou ninguém em risco de morte. Segundo Um site convidou homens a entrar em fotos de seus órgãos sexuais. Juan Valdez confessou que havia escondido mesmo uma arma de fogo no reto, carregada com uma bala para Olha, hoje... carregada com uma bala para que o irmão estava preso. Pô, peraí, volta de novo. Eu sou a Jaqueline de Jesus. Estas notícias você vê em instante aqui no Jornal Pinheiro. Não falei certo?